Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor de francês para o concurso de diplomata. E a nossa escola, o Estudo Idiomas, ela ensina não apenas francês para a diplomacia, mas também espanhol e inglês para quem deseja ser diplomata e alemão para quem quer atingir a fluência nesse idioma. A minha esposa é professora de alemão e ela entrou na escola virtual como coordenadora dos cursos desse idioma, tá bom? Então, se você tem interesse em aprender francês, inglês, espanhol, seja para diplomacia ou para fluência, e alemão para fluência, acesse os links aqui abaixo do vídeo, tá? E você vai poder conhecer muito melhor a nossa escola. Mas no vídeo de hoje eu não estou aqui para falar sobre isso, né? A gente vai comentar sobre uma técnica muito importante para quem deseja aprender um idioma, para quem deseja melhorar o vocabulário, para quem deseja melhorar a gramática e a escrita a partir da leitura. Essa técnica eu chamo de leitura atenta. E é o seguinte, o princípio dela é bem básico, né? O princípio dela é você prestar atenção na forma e não apenas no conteúdo da mensagem. Muitas vezes a gente pega um texto em francês, ou em inglês, espanhol, em alemão, qualquer idioma que seja, né? A gente acaba lendo para entender, a gente acaba lendo para ter a informação que o texto quer nos passar, enfim. Só que dessa forma, o que vai acontecer? Você vai acabar ignorando as estruturas que seriam interessantes para você levar para a sua escrita. Então, aquelas palavras novas você vai compreender pelo contexto e vai deixar por isso mesmo, né? Vai acabar não aprendendo aquele vocabulário interessante que você poderia ter aprendido se tivesse aplicado a leitura atenta. Vai acabar deixando de lado estruturas bonitas, elegantes, né? Caso você não faça essa leitura atenta, apenas leia pela informação, pelo conteúdo do texto. Então, o meu convite hoje é a gente fazer uma leitura atenta juntos, tá bom? Vamos fazer uma leitura atenta de um poema de um escritor extremamente famoso, né? Que está lá enterrado no Panteão, inclusive. Então, ele faz parte do panteão de escritores franceses, né? Que é o Victor Hugo. A gente vai ler um poema belíssimo dele, um poema intitulado Démon de l'Aube. Então a gente vai dar uma lida nesse poema e vamos fazer alguns comentários sobre a estrutura do idioma. Então não vamos comentar o conteúdo do poema, tá bom? Mas sim a estrutura linguística, né, do poema. Não a estrutura do poema em si, mas aquelas né, aquelas particularidades da língua. É isso que a gente vai tentar estudar a partir dessa leitura atenta, beleza? Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o próprio Victor Hugo, né? Aqui está o poema dele, e eu selecionei uma página para vocês do Victor Hugo, né? É uma injustiça contra quem tenta aprender alguma coisa, porque o cara era tudo, né? Ele era poeta, dramaturgo, ele era escritor, ele era romancista, ele era desenhista, gente. Quando ele fazia reuniões na casa dele, ele entregava desenhos para as pessoas, eram desenhos lindíssimos, né? E ele nasceu, né, em 1802, engraçado que foi o ano da República, né? O ano 10 da República, quando esse novo calendário foi estabelecido. Então, a leitura atenta também leva a isso, tá? Leva a certas divagações, né? A gente começa a ler, eu mesmo fui ler isso daqui para selecionar o que eu iria apresentar para vocês aqui da Wikipédia e acabei indo ver o que danado era esse ano de Ventose, blá blá blá, né? É justamente o calendário republicano que foi estabelecido em 1792, né? Um calendário revolucionário, baseado nos ideais da Revolução Francesa, que tentava deixar de lado o catolicismo na França, né? E aí eles estabeleceram um calendário a partir, né, não é mais Jesus Cristo o marco, né, do calendário, mas sim a criação da República. Então começa, né, o ano 1 da República, e o ano começa em setembro, né? Ano 1, ano 2,
ano 3 da República, etc. E como foi 1802, ele nasceu no ano 10 da República, né? E os meses do ano eles também mudaram, né? Então, a gente tem também aí a Revolução, né? 18 Brumário, por exemplo, né? A gente tem algumas referências a esse calendário, né? Le 18 Brumaire, por exemplo, né? O golpe 18 Brumário. Então foi em outubro, novembro, né? Então les mois de brouillard e por aí vai. O ano dele, né? O ventouse, né? Les mois du vent, né? Entre février e mars, né? Se a gente pega o nosso calendário hoje, a gente vê que ele nasceu no dia 26 de fevereiro de 1802, né? E não no 7 venteuse en 10, que é realmente estranho pra gente hoje. Enfim, só uma curiosidade, né? Eu também fiquei curioso quando eu li e decidi mostrar aqui nesse vídeo. Muito bem, então ele est considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a eu un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au XIXe siècle. Então, ele é super importante para a língua francesa, né? Para a literatura francesa, mas também para a política francesa. Né? Ele foi político, ele era orador, né? Ele fez belíssimos discursos, ele era um militante, como na época dele, né? Um militante dos direitos humanos, né? Ele fez um discurso sobre a pobreza, enfim. É um cara que vale a pena a gente conhecer e ler, né? Porque ele, além de tudo, escreve extremamente bem, né? Escreveu obras impressionantes como a principal dele, né? Caramba, aqui no vídeo eu esqueci o nome da obra principal dele, que foi Les Misérables, né? Então, o cara não só escreveu Les Misérables, poderia ter escrito só isso, né? Só isso, entre aspas, mas escreveu também Notre-Dame de Paris, Les Travailleurs de la Mer, 93, enfim, o cara escreveu tudo, né? No teatro escreveu uma obra muito bonita, Hernani, né? Enfim, bem legal, né? Bem interessante a gente. E poemas também belíssimos, né? Hoje, inclusive, a gente vai ler um poema dele. Bom, então vamos parar, né? De conversar sobre Victor Hugo. Eu queria só dar uma contextualizada, de fato, para vocês entenderem quem foi o Victor Hugo, se vocês não conhecem muito bem, talvez só por nome, né? Mas agora já tem uma noção melhor de que ele não era apenas poeta, escritor, mas fazia outras coisas também além disso, né? E vamos dar uma olhada no poema dele, que é o Demande de l'Aube. Então ele fala Demande de l'Aube. Logo no título a gente já pode começar a observar algumas coisas, né? A partir da nossa leitura atenta, né? Perceba que a leitura atenta ela não vai focar no conteúdo da mensagem, né? Na informação do poema, não. A gente está em busca da forma, de coisas para aprender, coisas da gramática, do vocabulário, né? Então vamos lá, vou fazer algumas observações. Provavelmente, se você está começando agora, né? Não tem tanto nível de francês, você vai anotar tudo do poema, mas aqui eu vou fazer apenas algumas observações, tá bom? Então, Demande de l'Aube, esse de, né, é diferente do depuis. Então isso já gera uma curiosidade, por que ele é diferente do depuis? Qual é a diferença do de e do depuis, né? Então a gente vê que o de, ele significa assim que algo acontecer, né? Então assim que amanhecer, né? Então, Demande de l'Aube, amanhã, assim que amanhecer. E o depuis, ele é desde, né? Ele significa desde o amanhecer. Não deixa de ser sinônimo em português, né? Mas em francês a ideia é essa, a ideia é que o de é algo assim que, né? Então ele realmente ele crava ali o início naquele termo que vem depois do de, né? E o depuis ele é mais flexível, né? De l'aube pode ser tipo às 7 da manhã, 8 da manhã, amanhecer flexível, né? E o de l'aube não, é assim que amanhecer. O sol nasceu, as coisas já estão acontecendo aqui no poema. Então, para vocês perceberem que é assim de fato, né, a gente tem o primeiro verso. Demande de l'aube, à l'heure où blanchit la campagne.
né? Na hora. Então a gente tem também outras estruturas aqui, tipo o blanchi, esse o que é um pronome relativo, né? Esse pronome relativo fazendo referência a tempo e não a lugar, né? Isso é muito interessante a gente observar. Ele está fazendo referência não a um lugar, né? Porque o u significa onde, mas como pronome relativo, ele também faz referência a tempo, né? Então, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Então, na hora em que clareia, né, o campo, je partirai. Je partirai, que nada mais é do que o futur simple. Eu costumo dizer que eu aprendi o futur simple a partir dessas poesias, né? Então, lendo De Mondelobe, eu comecei a entender o funcionamento de futur simple, por quê? Não apenas com o poema, né? Mas porque eu fui atrás do poema, fui atrás das regras, né? Então, muitas vezes eu paro a leitura. Isso vale muito a pena, tá, gente? A gente às vezes acha que a gente tem que ler do início ao fim alguma coisa, né? Ali sem parar, não precisa fazer isso, gente. A gente aprende muito se a gente para e vai pesquisar sobre o assunto, né? Principalmente porque a gente está falando de língua e não de informação do texto, né? Então, je partirai, e aí eu parava, caramba, com partirai, beleza, eu entendi, eu tenho a informação, eu tenho o conteúdo, né? Mas eu não tenho a forma, eu não sei como utilizar. Então, como se utiliza o futur simple? E eu acabei indo buscar, né? Je partirai. Então, se faz com esse aí e outras terminações, né? Que eu fui estudando, tá bom? Então, vois-tu, je sais que tu m'attends. Então, j'irai, mais uma vez, j'irai par la forêt, par. Qual é a diferença do par e do pour, né? Então, geralmente a gente diz, né, para simplificar as coisas, é uma regra que atende a 85% dos casos, né? Não é uma regra, é uma dica, né? Que o par geralmente vai significar por, né? E o por vai significar para, tá? Então, não é uma regra, é uma dica, né, que a gente dá para facilitar a vida, né, do estudante, tá? E com isso você resolve 85% dos casos, um caso ou outro, dentro dos 15%, né, a gente vai ter essa diferença. Então, o por seria igual ao para e o par seria igual ao por, tá bom? Então, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, mais uma vez esses mesmos termos, né? Par la montagne. Je ne puis demeurer, que danado esse puis, né? E aí eu fui buscar quando eu estava estudando. Por que é puis, né? Não entendi nada, puis. E eu descobri que esse puis, na verdade, ele é o verbo pouvoir, né? E ele é correspondente ao peu, né? Je peux. E eu poderia ter escrito no lugar do puis, ser escrito peu. Je ne peux demeurer loin de toi plus longtemps. E perceba que também não tem um pas, né? Depois do pouvoir, né? Então ele não diz je ne puis pas demeurer loin de toi plus longtemps. Poderia ter dito, poderia ter escrito assim, mas para manter o ritmo do poema ele acabou omitindo o pas, né? Alguns verbos, com alguns verbos você pode fazer isso. O pouvoir é um deles, tá? Você pode eliminar o pas. Mas eu não recomendaria fazer isso, porque com alguns você não pode, aí você acaba omitindo onde não pode e acaba errando, né? Então assim, ou você aprende todos os verbos, você memoriza todos os verbos com os quais você pode omitir o pas, ou não usa a regra, que seria a minha sugestão. Então, je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, mais uma vez o futur simple, né, que está em todo o poema. Então, fixer sur, as preposições são muito importantes, né? Então, fixer como? Fixado nos meus pensamentos. A gente lê, olha só, como é importante a leitura atenta, né? A gente lê, je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. A gente entende perfeitamente, eu vou andar com os olhos fixados nos meus pensamentos. Beleza. Aí, depois esquece, né, que é fixer sur. E acaba na hora de escrever, querer escrever, é fixado nos pensamentos. E aí? É fixé dans, é fixé en, né? Na verdade é fixé sur, né?
Então é muito importante a leitura atenta, a gente acaba aprendendo muitas coisas com ela, né? E a gente vai anotando tudo isso, né? Anota no caderninho para consultar depois, tá bom? Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, les dos courbés, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Olha que linda, né? Aqui tem muitas coisas, né? Dependendo do seu nível de francês, vocês podem explorar os adjetivos. A concordância, né? Les mains croisées, que tem o ES. Nossa, meu filho gritando ali. Desculpa, gente. Logo na hora da gravação, tava todo mundo quietinho, na hora da gravação resolveram gritar, né? Mas tudo bem. Então, les mains croisées, aí ES. Então, tem muitas coisas pra gente observar, né? Sans entendre aucun bruit, né? Sans rien voir au dehors. Então, se você não conhece esses pronomes, né, de negação, esses advérbios de negação, é uma oportunidade para vocês irem atrás com a diferença do rien e do aucun, né, e estudar. Tá? Então, a leitura atenta é isso. É uma oportunidade que você tem a partir da sua leitura de pesquisar, de aguçar sua curiosidade sobre o assunto, né, e ver já aplicado no texto que você está estudando na gramática, né? Você faz o contrário, você vê aplicado no texto e estuda gramática. Geralmente a gente estuda gramática e para por ali, né? Então os alunos estudam rien, aucun, sei lá, personne, nulle part, enfim, e acabam esquecendo de que esses termos eles são utilizados, são aplicados em textos, né? E o que acontece? Na hora de aplicar, você não sabe direito, porque você não tem aquele exercício mecânico para fazer, né? Você vai fazer do nada, você vai escrever aquele termo do nada. E como você não tem um referencial de leitura, você acaba se confundindo e acaba não escrevendo do jeito correto. Então a leitura é fundamental para isso, para você ganhar referenciais, para você saber como aqueles termos que você estuda na gramática ali sozinha são aplicados de fato, né? Para você ver que aquilo que você está estudando na gramática não é isolado e que também aquilo que o professor está falando não é mentira, né? Alguns alunos falam, nossa, esse professor é exagerado, essa regra não existe não. Mas quando chega lá no texto, eu consigo mostrar, olha aqui a regrinha que eu falei, né? A regra que eu apresentei. Então, essa é a ideia, ver a aplicação da gramática no texto. Você pode fazer o contrário, né? A partir do texto, você recorrer à gramática. Também é possível fazer isso, como eu estou mostrando, tá bom? E claro, todo o vocabulário aqui também você ganharia bastante palavras novas, né? Como eu falei, dependendo do seu nível. Então, je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles loin descendant vers la fleur. Então a gente tem aqui a estrutura ne, ni, né? Mais uma vez o pas, ele não vai aparecer, né? Ele não aparece. Aquela estrutura com a qual a gente está acostumado, né? Na negativa, ele não aparece. Ele poderia ter aparecido aqui no lugar do ni, substituindo o ni. Então eu diria je ne regarderai pas l'heure du soir qui tombe, ni les voiles loin descendant vers la fleur. Né? Mas é claro que a opção pelo ne, ni é muito mais interessante, porque você já prepara o seu leitor, né, para que venha um outro elemento ali da negação. Quando você fala je ne regarderai pas l'heure du soir qui tombe, parece que você parou ali a negação, né? Aí depois você retoma com ni les voiles loin, e o leitor fala, caramba, então nem isso, nem essa outra coisa, né? Não está errado, né, utilizar o pas e o ni, mas também você acaba confundindo um pouco o seu leitor, né? Trazendo um outro elemento negativo quando você já teria encerrado a frase, tá bom? Então, je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe. Prepara o seu leitor para dizer, olha, aqui vem um outro elemento da negativa. Ni les voiles au loin descendant vers la fleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houver et de bruyère en fleur. Então, é um poema lindíssimo, né? Aqui a gente analisou apenas não a estrutura do poema, né? Que a gente
não viu rima, métrica, não viu nada disso, a gente poderia também analisar, né? Ó, campanha, montanha, atom, non tom, pensée, croisé, bruit, nuit, né? Analisando as rimas, colocar a rima ABC, ABC, A, B, A, B, A, B, né? Não, A, B, A, B, C, D, C, D, enfim, a gente poderia fazer tudo isso, mas não é o nosso objetivo aqui, né? A gente quer mostrar as palavras, as estruturas da língua francesa, né? É isso que a gente quer ver a partir da leitura atenta, né? A gente não falou em nenhum momento das informações do texto, né? Da beleza do poema, nada disso. A gente só fez analisar mesmo as estruturas linguísticas. E é isso que a gente pode fazer para melhorar o nosso francês a partir da leitura, tá bom? E é claro, depois que você fez a análise, você vai curtir o poema, né? Pode ler. Existem vários poemas famosos que são recitados, você pode ouvir esses poemas recitados no YouTube, né? Eu ouvia muitos poemas, ouvia demais, eu adorava ouvir, né? Como eu não tinha muito contato com a pronúncia do francês, assim como você estudando para o CACD, e quando eu comecei a estudar francês, eu comecei a estudar para a universidade, né? Então eu só precisava mesmo ler e escrever, eu não precisava falar, né? Então eu não tinha muita noção assim da fonética da língua francesa. E essa oportunidade de ouvir os poemas sendo recitados era uma oportunidade única para mim e eu aproveitava, porque eu achava belíssimo o francês, sempre achei, né? E acabava me deliciando ali ouvindo poesia francesa, né? Muito bem, gente, muito bem, é isso. E como eu falei na live anterior, né, a gente não precisa se limitar ao panteão, né, de autores da língua francesa. A gente pode ir atrás de outros autores que não sejam da França, né? Autores que abordem temas importantes, interessantes, né, como o colonialismo, como a negritude, o racismo, né? Existem muitos autores que vão falar sobre isso. Autores de língua francesa, né? Autores francófonos, como Frantz Fanon da Martinica, né? Então a gente pode sim e deve sim, né, estudar esses autores. Existem autores assim, belíssimos também na África, né, que escrevem, que recitam, contam histórias em francês, né? São os famosos griots, les griots, né? É algo belíssimo. Eu amo ouvir esse pessoal contando história, né? Pena que não tem tanto conteúdo assim no YouTube, né? Mas os conteúdos que tem eu já consumi, porque ele é uma beleza assim incrível, né? E você ouvir um outro francês, né? É uma outra pronúncia, outras palavras, né? Um outro mundo ali, é muito bacana. Bom, gente, então é isso. Merci. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu curtir. Compartilhe esse vídeo com quem você tem certeza que vai gostar. E estamos aí. Vamos publicar mais vídeos no canal. Essa semana é a semana da língua francesa para o CACD, ou seja, para aqueles que têm interesse em se tornar diplomata. Na sexta-feira eu vou apresentar uma oferta excelente para você se inscrever em nossos cursos de francês para o CACD. Se você tiver interesse em conhecer melhor os cursos, né, o link está aqui abaixo do vídeo, d'accord? Merci et à la prochaine. Tchau, tchau. No Instagram também estudo idiomas, então acompanhe por lá a Semana de Francês para o CACD. Eu estou fazendo posts diários, né? São 2 posts por dia, com lives também, enfim. Tá tudo muito bacana nessa Semana de Francês. Acompanhe. Merci et à la prochaine. Tchau, tchau.